da história do povo de Deus, nós contemplamos
foi quando o pecado entrou no mundo, não é? Nós vemos ali o autor e o princípio do pecado, o próprio demônio, como ele seduziu os nossos primeiros pais e como entrou essa desordem no mundo, essa desordem que até hoje nós sofremos as consequências dela, as consequências do pecado. E naquele mesmo dia que nós escutamos a liturgia, contando para nós a história, como é que Adão e Eva se permitiu ao pecado, naquele mesmo dia nós escutamos uma leitura do apóstolo Paulo, onde ele diz o seguinte: se por causa da desobediência de um homem entrou o pecado e a desordem no mundo, muito mais pela obediência de um nós somos salvos, nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito mais abundante, isso é muito mais grandioso do que a situação do pecado. E nesse momento, na liturgia de hoje, nós encontramos um momento importantíssimo da história da salvação. Moisés estava conduzindo o povo de Deus para a terra prometida, a terra da libertação. Ele que havia recebido as tábuas da lei, ele se dirige ao povo com essas palavras. E essas palavras são poderosas para nós. Essas palavras são importantíssimas para nós que estamos vivendo a nossa fé. Então Moisés falou ao povo, agora Israel ouve as leis e os decretos, e eu vos ensino a cumprir para que fazendo vivais. Leis e decretos. E um momento muito interessante aqui nesse discurso dele é quando ele diz: vós os guardareis e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria. E outras nações, outros povos, que ouvindo todas essas leis possam dizer: na verdade é sábia e inteligente essa grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? Mas aqui na palavra tem algo curioso, que foi isso que mais me chamou a atenção. Ele diz o seguinte: mas toma cuidado. E é interessante poder fazer essa exortação: toma cuidado, porque essa palavra ela continua ainda muito válida, essa exortação e poderosa para nós. Pode ser que nós saibamos de todas as leis e os decretos, de todas as doutrinas, nós saibamos de tudo isso, mas a palavra de Deus ainda faz essa exortação para nós. Toma cuidado. Que cuidado nós devemos tomar diante do conhecimento de todas as leis, de todas as doutrinas que devem nos conduzir. A palavra diz aqui o seguinte: procura um grande zelo, não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixe escapar ao teu coração. E aqui para mim está o fundamental, eu gostaria de chamar a sua atenção: nada escape ao seu coração. Essas leis e esses decretos que estão colocados não são para poder ser somente observados exteriormente, para se tornar apenas ritos, vazios, mas que nada escape do seu coração. Aí eu gostaria de transportar com vocês a um outro momento importantíssimo da história da nossa salvação, quando nosso Senhor Jesus Cristo chamou seus discípulos. Está lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, e do capítulo 5 até o capítulo 7 é o Sermão da Montanha. Jesus subiu ao monte, e a palavra diz: os discípulos se aproximaram dele, ele abriu a boca e começou a ensiná-los. E o sermão, o ensinamento de Jesus, o sermão da montanha, ele é belíssimo, porque Jesus ele faz como que uma revisão de tudo aquilo que tinha conduzido o povo de Deus até as leis e os decretos que o Senhor tinha dado. E Jesus faz uma revisão crítica
criticando, não é? E mostrando o equívoco que eles tinham cometido. O cumprimento, a observância da lei, os decretos recebidos, né, através de Moisés, se tornara apenas uma coisa exterior. Não havia mais dentro do coração. Se você percorre o Sermão da Montanha, você vê Jesus, né, o Evangelho que nós estudamos aqui, é parte do Sermão da Montanha. Por isso ele diz o seguinte: eu não vim para poder abolir a lei dos profetas, mas eu vim para poder dar pleno cumprimento. E ele começa a ensinar a partir desses versículos ali. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: quem chamar o outro de tolo, de patife, né, já será réu de juízo. E ele vai: ouviste o que foi dito, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. E quando você percorre o Sermão da Montanha, você vai observando assim, que aquilo que parece sem importância, Jesus radicaliza no coração. Ouviste o que foi dito: não matarás, quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo: quem chamar o outro de tolo será. Por quê? Porque a raiz do homicídio está dentro do coração. Então tem que ser radicalizado, tem que ser cortado pela raiz dentro do coração, não é? Então, meus irmãos e irmãs, percorrendo todo o Sermão da Montanha, você vai concluir que essas leis e decretos que o Senhor deu ao seu povo, não é? Elas precisam estar dentro do coração. E aí nós chegamos a uma conclusão muito séria, né? Quando nós olhamos, guiados pelo Espírito, com seriedade. Se tem que estar dentro do coração, nós precisamos de um novo coração. Porque com esse coração, nós não damos conta de cumprir absolutamente nada. E essa está a novidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para isso, para poder transformar um coração de pedra no coração de carne. Ele veio para poder fazer essa transformação. E aí aquela ejaculatória parece tão simples, né? Mas ela é poderosa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o coração semelhante ao nosso. Às vezes eu escuto algumas pessoas, quando elas buscam dentro do coração um amor, um perdão que é necessário para que ela possa ter vida, não é? Para que ela possa realmente ser plena. E de repente ela sabe que precisa, porque a palavra de Deus falou isso, só para ela não dar conta, não é? E eu digo: meu filho, minha filha, não continue falando no seu coração. Dentro do seu coração você vai encontrar outra coisa, senão o que você já encontrou até hoje, não é? Então busque no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu vim para poder dar pleno cumprimento à lei dos profetas. E quando você olha em Jesus Cristo, você vê a plenitude de tudo aquilo que foi ensinado aos antigos, não é? Na lei dos profetas, em todo o Antigo Testamento, nele está o pleno cumprimento. Mas aí, pela nossa fé, nós entendemos que Cristo Jesus, ele não é só essa referência do cumprimento dos mandamentos da lei, mas nós vimos em Jesus Cristo que pelo mistério da sua oferta salvífica, ele se tornou presente ao nosso coração, mediante a fé e os sacramentos da igreja que nós recebemos. Primeiro a fé, para poder aceitar realmente isso, e depois pelo mistério da graça, essa vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos essa vida no dia do nosso batismo. Por isso que a igreja é tão pedagógica, tão cuidadosa, que todos os anos ela nos dá 40 dias para poder refletir e chegar lá na Páscoa, na vigília pascal, precisamente, e dizermos publicamente: eu quero, não é? Eu quero renovar essa graça, eu quero renovar essa vida de Deus dentro de mim, essa vida de Deus dentro do meu coração. Meus irmãos e irmãs, eu finalizo dizendo o seguinte: os discípulos que tiveram o privilégio de subir aquela montanha, não é? E escutar nosso Senhor Jesus Cristo abrir a boca e ensinar, fazendo uma revisão de toda a lei dos profetas,
conduzi-os até ali. Você e eu, nesse tempo, nós não somos menos privilegiados do que eles. Por quê? Pela verdadeira de Deus, e você acredita que aqui está a palavra do Senhor, é Ele mesmo orientando, é Ele mesmo ensinando. Se Ele abriu a boca lá na montanha para poder ensinar os discípulos, Ele continua abrindo a boca, ensinando a nossa geração. Ensinando a nossa geração não é nenhuma novidade, é tudo aquilo que já está escrito, que já está revelado nas Sagradas Escrituras. Ele nos ensina, e Ele faz uma revisão e nos ensina a trazer isso para dentro de nós, para dentro dos nossos corações, porque é o nosso coração que precisa de transformação e de mudança, Por isso que uma das dimensões mais lindas da verdadeira de Deus é aquilo que o Senhor atribui ao seu Espírito. Ele fala do novo céu, da nova terra, ele fala do novo Pentecostes, ele fala do Espírito Santo. E nós precisamos já desejar, já viver e ser testemunha disso. Testemunha do quê? Testemunha do Espírito Santo de Deus, que recorda tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo, todo o ensinamento que Jesus Cristo proferiu. Então, meus queridos irmãos e irmãs, passamos nesses dias, dias em que nós podemos, diante do Senhor Jesus, na Eucaristia, viva e real, confessar para Ele a grande necessidade que nós temos do Seu Espírito para nós vivermos a Sua palavra, a palavra que foi ensinada para nós no Evangelho, para poder vivermos a palavra que está sendo ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo nesses tempos. Nós precisamos muito mais do que entender, às vezes quando se aventura a querer entender e interpretar outras coisas, você corre o risco de errar, você corre o risco de criar divisões, você corre o risco de fazer o seu próprio caminho, Então nós precisamos do Espírito Santo. Então peça para você, para a verdadeira vida em Deus, para a igreja, para o mundo todo, para que nesse novo Pentecostes, que já está vindo, nós já estamos vivendo o novo Pentecostes, desde que nosso Senhor Jesus Cristo enviou o Espírito Santo como primeiro dom, dele ressuscitado, a igreja vive sob a ação do Espírito Santo, esse novo Pentecostes. Esse novo Pentecostes, ele se tornará intenso na medida da nossa fé, na medida do nosso testemunho, porque o mundo de hoje esqueceu a palavra do Senhor, e o mundo de hoje precisa lembrar-se da vida em Deus, a verdadeira vida em Deus, com pessoas que estão no seu próprio comportamento, na sua própria vida, no seu próprio dia a dia, que caminham no Espírito, que é conduzida pelo Espírito. E conduzida pelo Espírito, toda a lei e os decretos que o Senhor ordenou estão dentro